Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à casa do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o conforto do Espírito Santo estejam sobre nós nesse tempo em que nos reunimos na casa do Senhor para vivermos em comunhão, pela graça, pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Louvamos a Deus por esse tempo, por esse dia, e temos a certeza que o nosso desejo que está no nosso coração, de que o culto será uma bênção de Deus nas nossas vidas, com certeza se confirmará quando daqui sairmos para servirmos a Deus no mundo também. E aqui também o nosso abraço, a nossa saudação a todos os irmãos e irmãs que porventura nos acompanham aonde estiverem, suas casas, nas cidades, enfim, nos lugares aonde estiverem. Que a graça do Senhor também esteja sobre as suas vidas e não seja apenas alguém que assista ao culto pela internet, mas principalmente que participe desse tempo de louvor e de gratidão a Deus. Vamos ouvir essa nossa primeira música, esse prelúdio, e em oração vamos pedir que Deus abençoe esse tempo de celebração que agora iniciamos. Ao Deus de Abraão louvai. Essa é a canção que acabamos de ouvir. Personagem também que estaremos estudando um pouco mais durante o momento da celebração e também da mensagem da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 108. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos do Salmo de número 108 nesse momento. Se você puder colocar-se em pé, faça isso. Vamos ler a palavra do Senhor. E eu quero convidar a igreja para lermos esses 6 versículos em uma só voz, todos juntos. Vamos ler Salmo 108, do 1º ao 6º versículos, nesse momento, independente também da sua tradução, da linguagem da sua Bíblia, faça a leitura do texto bíblico nesse momento. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva.
Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, diz assim o final do versículo 3. Vamos louvar a Deus. O hino 52 do Cantai Todos os Povos diz: a Deus demos glória, porque o seu grande amor foi revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos louvar com alegria, vamos louvar com o nosso coração. Momento especial, meu Deus, de estar na tua casa, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e todo o louvor, Senhor. Estamos felizes, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de poder cantar, Senhor, poder estudar as tuas promessas, Senhor, poder nos alegrar nas tuas promessas, na tua palavra e confraternizar junto com esses irmãos na fé, Senhor, nos fortalecer e alegremente
te louvar, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória, porque tudo vem de Ti, tudo é perfeito. Nós te agradecemos pelo Teu Filho que pagou o preço, Senhor, pelas nossas falhas, e agora podemos ter comunhão contigo, Senhor, com a certeza que o Senhor nos dá, porque aquele que crê, Senhor, será salvo, e nós cremos, Senhor. Firma a fé de cada um, abençoa a vida de cada um, a família de cada um, Senhor. Fica conosco, nós te louvamos, porque sabemos ser um Deus real, um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos nos assentar, irmãos. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Que Deus e o Espírito Santo estejam em cada coração nesta noite. Aquecidos, possamos estar adorando a Deus da forma como Ele deve ser adorado. E aqueles que estão nos assistindo nesse momento também, que possam estar recebendo nesse momento as bênçãos do Senhor. E juntos possamos aí estar louvando e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais uma vez mais um momento de confissão, que temos a oportunidade de falar com Deus através da leitura da palavra, através dos cânticos, das nossas orações. Mas eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos que falam da justificação pela fé e a paz com Deus. Romanos capítulo 5, de 1 a 6, aliás, de 1 a 8. A palavra diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus, porque esse Deus misericordioso deu o seu Filho para que morresse por nós, para que fôssemos libertos de todo o pecado. Por isso nós vamos continuar adorando esse Deus que nos libertou um dia e nos trouxe a salvação através do seu sacrifício. Vamos louvar mais uma vez com um cântico. Enquanto os irmãos louvem ao Senhor, aqueles que trouxeram e puderem ofertar, esse é o momento de entregar a sua oferta, seus dízimos na casa do Senhor, que também é uma forma de cultuar ao Senhor.
Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, não rejeita, Senhor. Estenda a minha tua graça e deixa teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, não rejeita, Senhor. Estenda a minha tua graça e deixa teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Continuando ainda, os irmãos podem sentar. Continuando ainda com esse espírito de adoração e louvor ao Senhor, vamos ter o nosso momento de oração, de confissão, onde você que está no seu lar, na sua casa, no seu conforto, aí possa também estar adorando a Deus, aproveitando o momento para adorá-lo através da sua oração. Vamos pedir a Ele aquilo que necessitamos, entregar nas mãos do Senhor aquilo que realmente precisamos, porque só Ele sabe de todas as nossas necessidades, e pedir perdão pelos nossos pecados, acreditando nas suas misericórdias e amor, e crendo que Ele nos ajuda e sempre nos ajudará a vencer o mal. Oremos ao Senhor nesse instante por alguns segundos. Em seguida farei a oração de confissão em voz audível.
Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós estamos, ó Deus, nessa grande oportunidade de poder estar aqui nesse lugar para te cultuar, para te prestar, ó Deus, culto de adoração ao seu nome. Por isso, meu Deus, receba a nossa gratidão, porque sabemos, ó Deus, que as tuas misericórdias têm nos alcançado, ó Deus, além dos nossos merecimentos. E por isso, nosso Deus, não há outro Deus diante de ti que devemos, ó Deus, cultuar. Por isso, receba, nosso Deus, o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados. E nos ajuda, Senhor, a cada vez mais a caminhar, a trilhar, ó Deus, nos teus caminhos, para que possamos sempre, ó Deus, estar fazendo aquilo que é da tua vontade. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós caímos, ó Deus, em um precipício e ali, ó Deus, esquecer do teu nome, mas que possamos estar firmes, ó Deus, diante das tribulações também, lembrando sempre de um Deus maravilhoso e de poder que nos sustenta a todo momento. Por isso, nosso Deus, abençoa essa igreja, aonde ela estiver nesse momento, ó Deus, reunida, que ali possa estar a tua bênção, que as tuas mãos, ó Deus, possam estar estendidas em cada coração, e ali, ó Deus, operar milagres, fazer com que cada um possa sentir a tua presença, ó Deus, e ter um coração grato, ó Deus, para te cultuar, para te adorar e para te servir. Fica conosco, nosso Deus, nos orientando em tudo, nos abençoando, nos dirigindo e nos amparando, ó Deus, ao decorrer de todo esse culto. Que tudo que já foi feito, que há de ser feito aqui nesse lugar, ó Deus, seja para a tua glória e possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo teu poder. Perdoa de graça, ó Deus, os meus e os nossos pecados. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes dos cânticos que nós faremos agora, eu acredito que não tem nenhuma visita de primeira vez, né? De primeira vez não tem. Mas que todos da mesma forma sejam muito bem-vindos, né? Na casa do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor, mais alguns cânticos, e assim daremos continuidade ao nosso culto. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Tão lindo criou
fé e até com os olhos deixa claro, Ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Que estás Sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido no seu povo. Alfa, Ômega, Cristo
pode crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do meu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu nos dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, desfrutando da Tua presença, Senhor. A Tua presença é tão real aqui em nosso meio, Pai. Nós Te louvamos, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por cada bênção recebida, pela vida, Senhor. Obrigada por cada irmão aqui presente, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos sentir o Teu toque nesta noite, Pai. Já estamos sentindo, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor aquiete os nossos corações, as nossas emoções, Pai, para que possamos Te ouvir, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos quebrante, que o Teu Santo Espírito nos oriente e nos ensine mais um pouco nesta noite, Pai. Obrigada por cada bênção, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar por alguns instantes, depois vamos ler
a palavra do Senhor. Antes de nós lermos o texto bíblico no qual estaremos meditando nesta noite, e um dos textos será no livro de Hebreus, capítulo 11. Antes, na leitura que faremos neste texto de Hebreus, quero lembrar aos irmãos que estão conosco e também a todos os membros da igreja que porventura nos acompanham através dessa transmissão da internet, da assembleia que temos convocada para o próximo sábado às 19 horas. Nessa oportunidade nós estaremos ouvindo e também recebendo a prestação de contas da igreja do ano anterior, que não foi feito ainda devido à pandemia, e muitas igrejas estão fazendo também nesse período, para que não termine o ano sem fazer. Mas também conversamos como conselho que desejamos conversar com a igreja, com os membros da igreja, com os irmãos que aqui estão, com as pessoas que fazem parte desta comunidade de Cristo, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida como igreja, sobre os departamentos da igreja, enfim, o que somos, como estamos e o que queremos como igreja para a nossa caminhada futura também, né? Vamos conversar, vamos ouvir, vamos trocar experiências, ideias, vamos orar juntos e vamos sair daqui também com planejamento para caminharmos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nossa ideia é uma conversa primeira, depois sentarmos para alguns pontos de planejamento com os departamentos, corrigirmos aquilo que temos que corrigir, melhorarmos aquilo que pode ser melhorado e assim caminharmos como igreja do Senhor Jesus. Portanto, você que é membro, você tem esse compromisso com a igreja que você um dia professou a sua fé, que um dia você prometeu servir a Cristo através dela também. Coloque isso em oração, ore muito pela sua igreja durante essa semana. Outra coisa que queremos também lembrar aos irmãos, isso depois vamos passar as informações para a igreja, com outros detalhes, mas nós teremos no próximo dia 31, que é um domingo, é o último domingo do mês, nesse dia o presbitério estará realizando um culto de forma presencial para comemorar os 504 anos da Reforma. Esse culto será na nossa igreja aqui da Vila Maria. Depois nós estaremos passando maiores informações, será no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Então, nesse dia, de uma maneira excepcional, nós não teremos a nossa escola dominical, mas estaremos reunidos como presbitério ali na nossa igreja irmã também. Então, fica já aí o aviso, o convite aos irmãos e irmãs, depois vamos falando durante o mês, mas queremos iniciar desde já a divulgação desse trabalho do nosso presbitério, retornando pouco a pouco aos seus encontros presenciais também. Ok? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 8º até o 11 também. Se você puder mais uma vez colocar-se em pé, faça isso para a leitura do texto bíblico. Hebreus 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Senhor, diante de Ti, nos colocamos agora, Senhor, com o coração desejoso de receber a Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Que a nossa vida, Senhor, centrada em Ti, possa receber a orientação que vem de Ti nesta hora. É a nossa oração com o coração agradecido no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Há alguns anos, nós tivemos uma atriz brasileira, chamada de Aline Moraes. Ela foi convidada para ser a protagonista de uma série que passou em um dos canais de televisão chamado Como Aproveitar o Fim do Mundo. E ela deu uma declaração bastante polêmica naquela época, em que ela se apresentava como a atriz principal, mas principalmente sendo uma personagem extremamente supersticiosa. E a declaração que ela deu foi a seguinte: as pessoas cobram que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim. Eu tenho fé em mim. Eu sou meu próprio Deus. Sou escrava da minha própria criação. Essa foi a declaração dessa atriz que protagonizou a série Como Aproveitar o Fim do Mundo. Claro que isso repercutiu nos mais diversos comentários. Mas o que me faz trazer para a nossa reflexão nessa noite, esta fala, é a maneira como muitas vezes o ser humano administra, e nem sempre das melhores formas, a sua espiritualidade. Uma declaração dessa demonstra claramente como a pessoa entende a sua vida sem achar, sem muitas vezes pensar na dependência que temos a cada instante de Deus. Como nós acabamos de cantar agora, a cada dia vou viver rompendo em fé. Eu sou meu próprio Deus. Eu acredito em mim, eu tenho fé em mim. Sou escrava da minha própria criação. Nós temos conversado, temos estudado sobre alguns temas da reforma que comemoramos neste mês, os 504 anos. E temos estudado momentos históricos, mais precisamente pela manhã, e, portanto, algumas informações, elas já foram trabalhadas. E um dos temas que, inclusive, conversamos pela manhã, foi também o tema da fé. Temos procurado falar um pouco de manhã e à noite, reforçando um pouco sobre essas questões que são fundamentais para nós entendermos mais profundamente a respeito disso, mas as questões históricas
deixamos para o tempo maior da escola dominical. Nós falamos sobre o que estava acontecendo no século XVI, as mudanças, as transformações, o incômodo de Lutero e depois de outros reformadores, o seu encontro com o texto bíblico e a expressão bíblica, o justo viverá pela fé, na certeza de que somos justificados por Deus e que nós mesmos não temos condições de nos auto-justificarmos e muito menos justificarmos alguém dizendo, olha, os teus pecados estão perdoados. É em Cristo que isso acontece conosco, né? E um dos temas é exatamente esse: o justo vive pela fé, somente pela fé. E quando a reforma descobre isso, descobre também ou reencontra-se com isso nos estudos que foram feitos da palavra de Deus. A vida de cada um foi mudando de uma maneira profunda e, consequentemente, também as pessoas que estavam ao lado foram sendo influenciadas e mudadas também. E é por isso, e pensando nisso, que nós voltamos para esse texto que nós lemos e podemos colocar junto com esse texto o chamado de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. É ali que começa a história do povo judeu. Até então nós temos a história da criação, mas a partir do capítulo 12 de Gênesis começa a ser escrita a história do povo judeu, a partir do chamado de Abraão. E ali nós temos Deus chamando Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da terra dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Essas são palavras, os primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis. E o texto continua dizendo que partiu Abraão, ali ainda o registro de Abrão, porque o nome não havia sido mudado ainda, isso acontece mais na frente. Partiu Abrão e Sarai, e foram em direção à terra de Canaã, sem saber para onde iam. Abraão é um dos personagens falados e cantados na Bíblia, e chamado pela própria Bíblia como o pai da fé. Aquele que tinha mais fé, que mais cria, que mais depositava a sua vida e a sua confiança no Deus que o havia chamado. Mas é preciso compreender um pouco aquilo que fazia parte da história de vida também de Abraão. Como dissemos, Abraão era procedente da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, em outras palavras, seria a Babilônia, para ficar mais fácil a compreensão bíblica e geográfica também da linguagem bíblica. Ele sai sem saber para onde ir. Vão imaginando comigo, você saindo sem saber o rumo, sem aonde você decide ir. Simplesmente sai. Uma coisa é você sair para passear e dizer, olha, eu vou caminhar, mas você sabe que vai voltar. Outra coisa é você sair caminhando, sem nem saber aonde você vai parar e muito menos morar. Ele percorre uma distância de mais ou menos 2.000 quilômetros, em busca de uma terra que ele não sabia qual era, Canaã. Mas nas conversas de Deus com ele, ele sai de maneira confiante nas promessas de Deus. Teve seus altos e baixos, teve os momentos de fraqueza, cometeu os erros, mas não perdeu o foco no Deus que o havia chamado. E ele vive uma verdadeira aventura, mas não era uma aventura qualquer, não era uma aventura adolescente, era algo que tinha a ver com a fé. E eu quero
rapidamente deixar 3 pilares que, ao meu ver, são 3 colunas fundamentais na vida de Abraão, que determinaram o contato dele com Deus, a intimidade dele com Deus, e a possibilidade do texto bíblico também o chamá-lo de pai da fé, daquele que estava em contato diário com o seu Deus. A primeira ideia que nós temos na história geral de Abraão, e é uma história longa dentro do livro de Gênesis, que Hebreus retoma nesses versículos, para falar especificamente da confiança dele em Deus, é a ideia da coragem. A coragem desse homem. Abraão toma coragem, ouve o chamado de Deus, reúne a família e pega a estrada. Imaginem comigo a cena, né? Sem saber o que encontraria pela frente, ele toma essa decisão e resolve partir. Detalhe: a cidade onde ele habitava, a cidade de Ur, era uma cidade na época de uma cultura muito avançada. Era uma cidade onde o progresso estava presente no mundo da época. Todos os desejos e privilégios poderiam ser supridos, porque a cidade oferecia tudo para Abraão, e além do mais, ele não era uma pessoa sem condições, por exemplo, financeiras. Outro detalhe: o reino da Babilônia estava crescendo, e depois a Babilônia, mais lá na frente, né, se torna o grande império em todo o mundo. Isso mais para frente. Abraão, por sua vez, toma a coragem de se aventurar, baseado na confiança, na sua fé em Deus, e decide deixar tudo para trás. Ele sabia que Deus não o desampararia, por isso a sua coragem se fortalecia a cada dia. A coragem de romper com a sua própria origem. A coragem de deixar para trás tantas coisas. Ele pegou seus bens, o texto diz que ele pega os seus animais, o gado, a família. O livro de Gênesis trabalha a ideia de que Ló resolve ir com ele, mas se nós lermos no texto bíblico, Deus chama Abraão, não chama Ló. E Ló passa por uma situação muito difícil, porque talvez vê o tio saindo e diz: eu vou junto. Mas essa é uma outra história para um outro dia. E ele resolve caminhar. A coragem de romper com aquilo que o prendia nas relações pessoais, familiares, de trabalho e tudo mais. Se nós olharmos para a realidade da reforma protestante, o que os reformadores fizeram também foi um rompimento com muitas coisas. Eles romperam com costumes, com gestos, com práticas. Eles romperam com coisas que estavam incomodando a espiritualidade, quando chegaram à conclusão de que aquilo não os permitia viver pela fé. Aquilo não lhes dava condições de viverem dignamente a vida cristã. E há um rompimento também. O texto bíblico, nesse primeiro passo, também é um convite. Eu tenho comigo que é um convite a olharmos para a nossa vida individualmente e como anda o nosso nível de coragem de nós rompermos com algumas coisas. Não é fácil tomar certas decisões na vida. Decisões de partir, de ir em busca de alguma coisa nova, deixar para trás parte da história da vida. Não é fácil isso. Mas quando isso é feito em nome de Deus, pela bênção de Deus, pelo cuidado de Deus, pela autorização de Deus, as coisas acontecem. E isso nós buscamos, essa orientação e decisão hoje, através da nossa intimidade com Deus.
deixando para trás muitas vezes pessoas que amamos e que partem o nosso coração devido à distância. Uma das experiências mais difíceis da nossa vida foi quando tivemos que deixar Londrina, ir para Limeira e deixar os filhos para trás. Uma das histórias mais duras do ministério. E de repente tomar uma decisão. Os filhos começando a vida em nível universitário. Um menor de idade, outro um pouco mais velha. E de repente a gente diz, vocês ficam, nós vamos. E mais ainda, a Bíblia diz que a gente deixa a casa de pai e mãe para poder se juntar a outra pessoa que amamos. Nós costumamos hoje brincar, hoje nós brincamos, na época não tinha brincadeira não. Era choro, era lágrima, porque nós fizemos o caminho inverso. Os pais deixando os filhos para trás. E só depois de muito tempo, de muita conversa com Deus, nós fomos entendendo que Deus estava dizendo, é por aqui o caminho. A bênção na vida de vocês, a bênção na vida dos seus filhos. Quando eu olho para trás hoje e vejo os filhos casados, formados, com as suas profissões, eu fico entendendo o que Deus queria fazer. Na época eu não entendia. Portanto, o texto nos convida a pensar nessa coragem de Abraão. Mas isso é feito debaixo de muita oração, muitas vezes debaixo de muitas lágrimas também. Uma outra coisa é a certeza de que o mesmo Deus que cuidou de nós, que cuida de nós, de cada um de nós, é o Deus que cuida das pessoas que ficam para trás também. É o mesmo Deus. Esse Deus não muda. E Ele promete a bênção a todas as famílias da terra. A bênção do Deus de Abraão era a bênção aos seus descendentes também. É preciso entender isso para se ter essa coragem de caminhar com Deus. A segunda, porque coragem é importante, mas só coragem não resolve. É a perseverança. A perseverança. A ideia bíblica de perseverança é a ideia de alguém que é firme, que sabe que Deus é a sua estrutura, que Cristo é a grande coluna maior da igreja, e esse o faz perseverar, porque ele não cai. Mesmo com as dificuldades para a direita ou para a esquerda, quando os problemas nos levam e o vento sopra forte, há a firmeza, há a convicção. É aquele que precisa desse companheirismo de Deus, para dizer somente com a companhia de Deus, é que com coragem eu persevero. A Bíblia nos diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, em outras palavras, saiu sem rumo. Passou por momentos de insegurança, de instabilidade, enfrentou guerras, teve crises familiares, mentiu, muitas vezes achando que ia enganar a Deus, quando disse que a sua mulher era sua irmã, num dos momentos do texto bíblico narrando isso. Mas depois ele passa por uma transformação e vai entendendo que ele era chamado por Deus porque havia algo a mais para Deus fazer através dele. Perseverança na Bíblia tem um sentido muito forte, que é o sentido de resistência. Aquele que resiste às situações, às tempestades, às investidas do inimigo. É aquele que é firme, que não deixa se abalar, e mesmo que passe por abalos, não desanima, porque Deus é a sua própria resistência. Não há vitória, irmãos e irmãs, sem a ideia da coragem,
mas não há vitória também sem a resistência. Eis o motivo de muitos fracassos na vida espiritual de muitas pessoas. A reforma nos ensina a história de homens e mulheres resistentes à forma do mal e de total perseverança nas promessas de Deus. O próprio Lutero, ele fica 4 anos sendo questionado, de 1517 a 1521, quando ele deixa bem claro: eu não vou voltar atrás para fazer aquilo que a minha consciência diz que eu não devo fazer. Minha consciência está dizendo que é por aqui, e é por aqui que eu vou seguir. E depois de um tempo, quando ele foge, vai para o castelo de Worms, e lá ele fica quase 1 ano. Nesse pouco tempo que ele fica exilado nesse castelo, ele praticamente traduz toda a Bíblia para o seu povo. Talvez humanamente a gente não consiga imaginar hoje. Nós temos um computador na frente com toda a facilidade. De repente alguém faz um serviço desse, apresentando a Bíblia traduzida para o seu povo, que depois é impressa e distribuída às famílias da época. A reforma nos ensina a história de pessoas que, com esta coragem e perseverança, resistiram, assim como Abraão também resistiu em busca do seu objetivo. E a terceira e última questão: alguém com coragem, alguém perseverante, mas não poderia ser diferente, alguém que sai para caminhar sem rumo, mas sai em esperança. Eu vou chegar em algum lugar, e eu vou chegar porque Deus já preparou esse lugar para mim. Eu vou sem saber, mas Deus sabe. Eu vou sem poder imaginar o traçado, o caminho que eu vou seguir, mas Deus está orientando aonde e como eu vou chegar. Ele crê nas promessas, ou na promessa de Deus, sem duvidar. Mesmo com momentos de lutas e perguntas humanas, mesmo no momento em que as coisas não iam bem, ele continuou crendo nas promessas mesmo sem vê-las. Aqui está um dos pontos mais lindos da história dos homens de fé da Bíblia. É uma das grandes receitas para vivermos a vida cristã através da fé em Cristo. Porque não adianta desejar vencer com coragem, com perseverança e sem esperança nas promessas. Podemos ser firmes, podemos ser inabaláveis, mas se não estivermos com o olhar lá no futuro, sabendo que Deus já está trabalhando o nosso futuro, nada será aproveitado. A esperança, biblicamente, é a antecipação do futuro. Deus diz: olha, é por aqui, vai que eu vou te mostrar, vai que eu estou preparando, vai que eu já estou lá na frente. O mesmo Deus que está ao nosso lado agora é o Deus que está lá na frente, preparando as decisões da nossa vida. Através da esperança faço do meu futuro o meu presente e antecipo as bênçãos de Deus para a minha vida. Passo a enxergar com os olhos da fé e a construir o meu amanhã com Deus. Mesmo não vendo o cumprimento das promessas, em tempo de vida, semeio a esperança, sabendo que meus filhos e netos, as próximas gerações, usufruirão da semente plantada e da bênção colhida. Assim foi com Abraão. Ele não viu, mas as futuras gerações da sua descendência herdaram a terra. Portanto, vale a pena olhar para esses heróis da fé e ver como que eles viveram em esperança. Muitas vezes nós estamos aqui como igreja, nós ficamos imaginando as dificuldades, o tempo todo que passamos, as lutas que enfrentamos nesses quase 2 anos,
E Deus preservando a nossa casa, preservando a nossa saúde, preservando os nossos familiares. Isso é bênção de Deus. Mas é preciso entender que se quisermos deixar uma semente do bem, da paz, da esperança, da coragem, da perseverança, da vida para nossos filhos e netos, nós temos cada vez mais olharmos para Deus e orarmos dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Não nos deixe fraquejar em meio à instabilidade, às ameaças, às ofertas que o mundo muitas vezes traz. Irmãos e irmãs, assim foi a vida de Abraão e de outros personagens bíblicos. Por isso entraram para a galeria dos heróis da fé. Como o texto bíblico diz, homens dos quais o mundo não era digno, porque fizeram do seu tempo um tempo de serviço a Deus. Obedientes, perseverantes, cheios, tomados de esperança. E eu termino dizendo que diante dos nossos desânimos modernos, Deus nos convida a essa vida de fé. Mas é triste concluir que em meio a tudo isso que falamos, ainda há muitas pessoas que não descobriram como é viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, é ter a certeza de que muitas vezes podemos chegar na nossa casa e encontrar a despensa vazia, mas ter a convicção do Deus que provê o pão de cada dia. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando as coisas parecem que não tem mais solução, porque quando tudo vai bem, é até fácil dizer que tem fé, mas é exatamente na escassez. Quando a gente olha na estrada da vida, quando fez Abraão e olhou e disse: para onde eu vou agora? Vai que eu vou te mostrar. É aí que nós começamos a entender uma vida pela fé. Por isso, orem diariamente: Senhor, aumenta a minha fé. Esse foi o pedido dos discípulos, vendo tudo que estava acontecendo e Jesus realizando milagres, cuidando das pessoas, e eles não podendo fazer aquilo que gostariam de fazer. E eles não têm dúvida: ensina-nos a orar e aumenta a nossa fé. Que isso seja também inspiração para todos nós, e que nós possamos, quando cantarmos, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, eu possa estar dizendo: Senhor, essa é a minha declaração de fé nesta hora. Essa é a certeza de que o Deus que cuida de mim, está cuidando dos meus familiares, e cuidará não só agora, mas para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê da sua graça. Amém. Vamos cantar? E no 142 do nosso cenário, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Vamos fazer desse cântico a nossa oração, a nossa declaração de fé ao Senhor Jesus nesta hora. Em pé, louvemos ao Senhor.
estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se longe ainda está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Vamos nos assentar. Nós vamos receber as crianças para orar com elas e assim partimos para o encerramento do nosso culto. Podem vir, crianças, por favor. Isso. Venham. Ótimo, com certeza vocês também aprenderam alguma coisa da palavra de Deus, do amor de Jesus por vocês nesta hora. Nós vamos orar, mas eu gostaria de saber se alguém quer orar nesta hora. Opa! Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Proteja a casa de todos que estão aqui, proteja a vida de todos que estão aqui, proteja a igreja e todas as pessoas. Obrigado pela comida que todos tiveram. Em nome de Jesus, amém. Alguém mais? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela nossa igreja, pela nossa comida, pela nossa família. Obrigada pelo que a gente tem. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Agradeço essa semana que está sendo muito legal. Abençoe todos que estão aqui na igreja. E abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Mais alguém? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar mais um minutinho aí, o pastor vai orar. Nós estamos já encerrando o nosso culto, né? E nós vamos pedir a Deus que esteja abençoando a todos vocês, a família de vocês. Nós vamos orar também pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes. Vamos agradecer a Deus
pela vida, pela saúde. Vamos agradecer a Deus por aqueles que completaram mais um ano de vida. Nossa irmã Ademilde está aqui, Deus abençoe, felicidades, que Deus continue abençoando a sua vida nesse mais um ano que Deus lhe dá. E também a todos os demais que fazem parte da nossa casa e da nossa família também. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, pois nós vamos receber a bênção e após o amém, vamos nos assentar e ouvir a última música. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo, por esta hora, na tua casa. Te agradecemos, ó Pai querido, pelo culto que prestamos a ti, pelo teu cuidado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Muito obrigado a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, e todos os familiares que aqui estão, Senhor, que vieram à tua casa para te servir, para te adorar, para prestar culto a ti. Obrigado a Deus pela vida das nossas crianças e adolescentes. Te louvamos, ó Deus, porque os seus pais os trazem à tua casa, podem estudar da tua palavra, podem aprender de ti. Continue, ó Deus, tocando em seus corações, dando vontade e o desejo de estar na tua casa. Abençoe, ó Deus, nos estudos, no crescimento, na saúde física e espiritual. Oramos, ó Deus, agradecidos pelas vidas, Senhor, que o Senhor tem cuidado nesse tempo tão difícil. Irmãos e irmãs enfermos que temos orado, tantas pessoas precisando da tua graça. Ó Pai, recebe a nossa gratidão. Gratidão por anos de vida, pelo presente do aniversário, pelo cuidado do Senhor, pela certeza de que nas tuas mãos estamos seguros. Aumenta, Senhor, a nossa fé como igreja, para que nunca venhamos a duvidar das tuas promessas, que possamos ouvir o teu chamado, ouvir da tua voz e sairmos, ó Deus, sabendo que é o Senhor quem está nos orientando, nos dirigindo, nos conduzindo, é o Senhor que tem tudo preparado para nós. Nós te pedimos, ó Deus, que nos dê essa convicção, essa coragem, essa perseverança e que possamos viver em esperança, sempre na certeza das tuas promessas se cumprindo em nossas vidas. Fica conosco, ó Deus. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós, mas dê-nos uma semana abençoada, protegendo, livrando o teu povo dos perigos da cidade, dos momentos muitas vezes difíceis. Que o Senhor guarde e proteja cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja reunida nesta hora, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.